cientes que a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento, e essa é a esperança do cristão, você foi convidado nesse festival para ser relembrado sobre as promessas de Deus. E eu pensei um pouco sobre a palavra oportunidade. Me veio muito à mente porque nós estamos reunidos aqui com irmãos de boa parte do Brasil e meditando um pouco sobre as Escrituras, eu meditei um pouco sobre algumas frases de irmãos no final da sua vida ou que tiveram a última oportunidade para conversar com a Irmandade. E nesses dias que passamos aqui, eu lembrei um pouco de Atos, capítulo 2, que fala sobre o início da igreja. E quando você vê lá, provavelmente você já deve ter ouvido alguém dizer assim: poxa, mas como eu gostaria que a igreja fosse como no princípio lá, porque estava todo mundo unido, todo mundo junto e repartia e comia junto. Você não pode mais dizer isso porque você está no festival aqui hoje. Você provou disso um pouco hoje. Mas você ainda vai ouvir isso quando você voltar. Como eu gostaria que a igreja fosse como lá no princípio. E aí você vai poder dizer: olha, mas eu comprovei isso. Lá os irmãos compartilhavam tudo igualmente. Até o nosso irmão Joel deixou a manga lá que estava de sobremesa para os irmãos. Só fica à vontade, a manga aí foi muito bem compartilhada, né? E eu observei isso. Eu falei: ó, tem manga, eu vou ver se ele vai pegar, né? Porque ele comentou sobre isso. E rapidinho, falando sobre a oportunidade, vou voltar ao assunto aqui da igreja. Eu e a minha família estava aqui a semana passada, e esse ano a minha esposa me cobrou que: olha, você, quando as pessoas te cumprimentam, você tem que falar que eu sou sua esposa e tal. E ela me chamou a atenção. No ano passado ela disse: eu tenho esse costume, o pessoal me cumprimenta, como os irmãos aqui são muito especiais, eu acabo me distraindo. Nossa, a minha esposa estava aqui, então eu gostaria que a minha esposa ficasse de pé, tá? Para que vocês, quando olhar para ela, falar: olha, ela é a esposa do Hélio. Pode dizer isso? Obrigado. Essa é a filha dele. E se alguém perguntar quem é o Hélio, você fala: não faço a menor ideia, mas ela é a esposa dele. A história relatada nas Escrituras sobre a igreja vai dizer que esse momento maravilhoso do início da igreja se passou. E aí veio provações, dificuldades. E é um pouquinho relatado na carta de Tiago a sua preocupação com aqueles irmãos que foram dispersos. E alguns conselhos deles foram impressionantes, marcantes até os dias de hoje para todo cristão, quando ele começa a sua carta dizendo: olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Porque agora o festival está quase acabando, cada um vai voltar para a sua casa e a gente vai voltar à nossa rotina normal. E aí Tiago disse: olha, quando você estiver enfrentando as suas batalhas, peça sabedoria a Deus. Essa foi uma das preocupações de Tiago, porque agora o cristão, depois daquele momento de edificação, de crescimento, de compreender quem é Jesus, chegou o momento de viver a sua vida comum. E é aí que você vai mostrar que é um verdadeiro discípulo de Jesus. E Tiago, preocupado com esses irmãos que estavam dispersos, provavelmente as informações vão chegando e ele vai discursando diante da sua carta. Ele vai dizer: olha, principalmente no capítulo 1, que você não deve só ouvir, mas você deve praticar, você tem que estar aberto para ouvir a mensagem de Deus. Por isso que você vai ver vários conselhos: olha, aproveita aquilo que é bom, mas esteja aberto para ouvir a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós já começamos fechado já. Quem que vai trazer a mensagem? Já fecha a cara. E perde a oportunidade de receber uma mensagem de alguém que deseja viver eternamente com Deus, assim como todos nós estamos aqui. Tiago continua discorrendo, falou: a fé sem obra é morta, viu? Lembra aquela amizade que nós estamos vivendo?
É isso que você vai ter que cultivar daqui para frente. E sabe com quem? Com aqueles que não tiveram a oportunidade de viver o início da igreja, como nós estamos vivendo hoje. Que maravilha! Sabe, é tão gostoso esses momentos que ficam marcados. E eu tenho irmãos aqui que pregaram há muitos anos atrás e até hoje eu lembro das suas mensagens. Eu não vou citar o nome porque não vai fazer muito sentido aqui. Mas é impressionante, esses momentos são importantes. E como eu falei sobre oportunidade, eu fiquei imaginando exatamente sobre a primeira frase que eu disse aqui: Jesus pode voltar a qualquer momento. E o que eu poderia compartilhar com irmãos que eu não sei se eu verei mais. Pode ser que não. Eu digo aqui, tá? Porque eu espero estar eternamente com todos, com o nosso Senhor Jesus. E aí eu fui lembrando exatamente sobre esses conselhos que foram deixados por esses homens. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, uma das suas últimas frases lá, versículo 28, ele vai dizer para os presbíteros: olha, cuida do rebanho de Deus. E quando ele disse isso, os irmãos já estavam cientes que ele havia dito: olha, talvez vocês não me vejam nunca mais, então essa pode ser as minhas últimas palavras. Cuide do rebanho do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de crescer com irmãos que são dedicados. E eu fico feliz pela dedicação de todos que estão aqui. E eu tenho certeza que você já pensou: nossa, como eu gostaria que a minha congregação estivesse aqui para a gente crescer junto. Mas aí você percebe que você foi escolhido por Deus para mostrar isso. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Dizer: olha, o que eu vivi lá, eu vou trabalhar para que a gente viva eternamente com Cristo esses momentos. Porque isso é possível. E essa é a promessa. Lembra do tema? As promessas de Jesus. Cuide do rebanho de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é uma frase também, provavelmente uma das últimas, de João, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 23 e 24. E eu tenho certeza que você vai observar algo interessante nesse texto, porque é impressionante como nas Escrituras os textos que normalmente a gente já conhece, como foi relatado aqui várias vezes, versículos conhecidos, como ele te impressiona. Como ele te impressiona, porque as palavras de Jesus são tão ricas, que eu acho que o ser humano não consegue absorver uma frase de Jesus em toda a sua vida, do tanto que ele consegue nos ensinar. Esse é o nosso Senhor e Salvador. João capítulo 3, versículo 23 e 24. João dizendo: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Se eu perguntar para qualquer um aqui, alguém vai dizer: que palavra linda. Mas tem algo que chama muita atenção nesse conselho de alguém que provavelmente está dizendo também as suas últimas palavras para alguém que ele não veria mais. Então o seu coração está sendo depositado ali para dizer algo que a gente sempre ouve: olha, continua firme em Jesus, hein? Permanece, vamos seguir fazendo a vontade de Deus. Mas João, ele destaca algo importante nisso. Olha comigo aí novamente no versículo 23. Eu vou ler só o 23 pausadamente. Ora, o seu mandamento é esse. Aí todo mundo: já conhece o mandamento, Jesus. Ô João, você falou a vida inteira, eu conheço o mandamento. Ele diz: o mandamento é que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. Eu já sei isso daí, eu sempre ouço isso. Mas ele coloca algo no final do versículo aqui: que nós temos que obedecer os seus mandamentos como ele ordenou. E esse detalhe é sensacional. A preocupação de João em dizer, irmãos, que provavelmente não veria mais, é que nós precisamos continuar seguindo os mandamentos de Jesus, mas é conforme ele ordenou. Não tem exceção. É seguir a Jesus exatamente como ele ordenou. E esse é o nosso desafio. Se esse é o nosso desafio,
A frase que tem escrita aqui por João é que nós temos que amar uns aos outros. Isso aí eu também já sei. João, perdão. Jesus já é mexer com gente muito grande. João, eu sei que eu preciso amar um ao outro. Mas João está dizendo que é como Jesus ordenou. E como Jesus ordenou, o amor de Deus, ele é o amor perfeito. E sabe o que é o amor perfeito? É aquele que não passa a mão, não. Ele não passa a mão. Se for necessário ser corrigido, você será corrigido. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, no capítulo 6. Olha aí comigo o versículo 1 rapidamente. Gálatas capítulo 6, verso 1, o apóstolo Paulo disse: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Ele diz que você tem que ter todo cuidado com o rebanho de Deus, nesse texto. Mas a correção tem que acontecer. Ela não pode ficar de lado. Esse é o amor de Deus. Não é à toa que Deus é chamado do nosso Pai. Porque eu tenho certeza que a nossa geração aqui, todo mundo, o pai precisou esquentar o lombo em algum momento, né? Algum momento. E eu tenho certeza que nenhum pai ficou feliz em fazer isso. Mas ele viu que era necessário. E isso é demonstração de amar uns aos outros. O desafio deixado pelo nosso irmão João em sua carta é que nós continuamos sendo a igreja do Senhor como Jesus ordenou. E para isso vai ser necessário algumas vezes ser corrigido. E caso eu esteja na lista também de ser corrigido, não poupe esforços para me corrigir. Porque eu quero estar juntamente com os irmãos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é o nosso desafio. Tá, mas como é que a gente faz isso? O tempo mudou, a gente está agora com outra geração, é difícil você conversar, que qualquer coisinha que você fala, alguém já, está me sufocando. Nossa, quase morri afogado. Você olha, a água não cobriu nem o dedão do pé. Ele está dizendo que morreu afogado. O conselho como igreja, no coletivo, é que nós possamos levar o Evangelho transparente, assim como foi o nosso Senhor Jesus. E eu me impressiono demais com Jesus, porque eu não conheci alguém mais transparente que o nosso Senhor. Eu não sei se você já observou, mas quando Jesus pregava, multidões apareciam e ele curava alguns. E você consegue imaginar aquela pessoa que foi curada por Jesus como se sentia? Você já deve ter lido. Eu vou citar um exemplo. Um endemoniado lá que ninguém chegava perto dele, desprezado, humilhado. A pessoa que vive nessa condição, chega um momento que diz: olha, o ser humano, ninguém ama ninguém, eu também não quero me aproximar de ninguém, porque ele viveu isso na terra. E aí esse homem é restaurado por Jesus. Lá em Marcos 5, ele implora para Jesus, quando Jesus vai embora no quarto: Jesus, deixa eu ir com você, Jesus, deixa eu ir com vocês. Jesus fala: vai para casa. Não, Jesus, a casa. Está muito emocionado. Está muito emocionado. E quando eu falo isso, é porque Jesus mostra o quanto Jesus era transparente. Jesus não se aproveitou do momento, porque agora ele vai me seguir, porque eu fiz um benefício para ele, então em troca ele vai me seguir. Esse é um evangelho transparente que precisa ser levado. Transparente. O nosso Jesus é verdadeiro, mas ele é rigoroso. Ele é rigoroso. Isso tem que ser levado desde o início, para quando a correção vier, você não ter a preocupação de: será que o irmão vai aguentar o tranco? Se o evangelho for levado de uma forma transparente, o irmão vai te agradecer lá na frente. Assim, quando o filho, quando cresce e amadurece, ele fala: poxa, acho que eu deveria ter apanhado mais do que eu apanhei. Muito obrigado, o senhor fez um bom trabalho. Imagina o nosso pai juntamente com o seu filho Jesus. Isso é necessário. Inclusive o nosso próprio Senhor escreveu lá para os nossos irmãos uma cartinha especial em Apocalipse, dizendo: eu estou falando aqui, mas é o seguinte, eu conheço as obras de vocês, mas eu não estou de acordo com algumas coisas aí. E caso algum de vocês não fique contente,
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então esse é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor de Deus, para que nós possamos alcançar a promessa. E um segundo conselho que eu queria deixar aqui, o primeiro é a transparência de Jesus, porque vamos precisar levar isso para que a igreja de Jesus continue forte. Você quer seguir Jesus mesmo? Vai ser dessa forma. Jesus não negocia a vontade de Deus. Foi por isso que ele deu a vida, porque ele não negociou a vontade de Deus. O segundo conselho é um dos versículos que mais marcou a minha vida no quesito coletividade. Eu preciso compartilhar isso com os irmãos, que foi o autor de Hebreus no capítulo 10. Se você não quiser ler, marque esse versículo. Porque esse versículo 24, ele vai dizer algo que estimula o que é mais importante no meio da irmandade, que é a essência do Evangelho, o amor. Nesse versículo, o autor de Hebreus vai dizer: sabe o que estimula o amor entre os irmãos e as boas obras? A palavra está aí, Hebreus 10, 24, alguém quer ler? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideração. A consideração estimula o amor e as boas obras. Eu preciso aprender a reconhecer o esforço de cada irmão e não os defeitos, porque todos nós viemos exatamente porque temos defeito. Foi por isso que Cristo nos chamou, para nos aperfeiçoar. Somos todos falhos, e diante dessa informação todos nós dependemos um do outro. Então quando eu vejo algum irmão correndo ali para ajeitar o que for, obrigado, porque ele está fazendo para o Senhor. Essa consideração, o esforço de cada um é importantíssimo, porque de fato os discípulos de Jesus são reconhecidos. Jesus disse: olha, se vocês amarem uns aos outros, aí vão reconhecer de fato que vocês são os meus discípulos. E ser discípulo de Jesus não é fazer um sermão bonito, é mostrar na prática. Só uma situação para eu encerrar. Eu não sou palestrante hoje, mas como a oportunidade era trazer um sermão para irmãos que eu não sei se teria oportunidade de ver novamente, que vieram de tão distante, obrigado por compartilhar a sua fé com a gente, tá? Eu vou voltar extremamente motivado, pois vocês são a prova que Jesus transforma, e é isso que vai me motivar. Mas eu recebi, dentre alguns pedidos que aparecem de irmãos de ajuda no projeto ProStem, uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia. A congregação, muito simples, não tinha condição. Eu falei: então nós vamos organizar o máximo de irmãos que tiver, e nós vamos ajudar essa irmã. Ela conseguiu fazer a cirurgia. E sabe qual foi o testemunho dela? Ela começou a espalhar, assim como aquele homem que Jesus curou e queria atrás dele: Jesus, para casa. Essa irmã começou a dizer: olha, você acredita? A minha congregação não tinha condição de me ajudar, mas apareceram irmãos de todos os lugares para atender minha necessidade. E eu acho que esse testemunho foi maior que 6 meses ou 1 ano de curso de teologia querendo convencer alguém. Quando que na prática nós amamos aos outros, nós mostramos Jesus de fato. E o reconhecimento da palavra vai ser a consequência da ordem que o próprio Jesus diz: olha, batize e vai continuando ensinando. Nós temos um irmão lá na cidade de Jundiaí, que há 10 anos ele segue o Senhor. Ele já é de idade. Quando ele estudou uma turma, acredito que em 2013, que eu estava ministrando, a aula era sobre instrumentos. Pensa numa aula tensa. Você imagina? Não. Você acha que Deus está preocupado em quem toca o instrumento? Uma aula tensa, ele levantou a mão e falou: só me diga uma coisa. Eu posso tocar meu instrumento em casa? É só na adoração que o Senhor não permite? Eu falei: é isso que eu queria dizer. Ele falou: cara, a minha vida inteira eu toquei um instrumento, não vou lembrar o nome do instrumento agora, e eu sou apaixonado por ele. Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque eu jamais abandonaria a oportunidade de salvação por causa disso.
Hoje ele e a família dele servem ao Senhor. E toda vez que eu vejo ele, eu falo, irmão, o seu discurso valeu mais que os 6 meses que eu fiquei dando aula para aquela turma. Então, essa preocupação em exatamente viver para servir o Senhor faz algo maior que qualquer outra coisa. Que possamos continuar nos motivando e vivendo uma vida de que forma? Como Jesus ordenou. Deus abençoe.